Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar do PET 300 anos, que vai fazer uma grande homenagem ao estado de Minas Gerais. Nesse PET, você vai ter a oportunidade de conhecer muito sobre o nosso estado, todos os aspectos culturais, econômicos, como que ele surgiu, o que tinha aqui de tão importante que atraiu tantas pessoas, os colonizadores, quais povos viveram aqui. Enfim, é muito importante que a gente saiba sobre esse assunto, para que a gente saiba de fato sobre a nossa identidade, do lugar onde nós viemos, quem veio antes de nós, o que construíram, o que já tem de poderoso na nossa cidade, no nosso estado, que é ponto turístico, que atrai as pessoas, que faz com que o progresso chegue, que as pessoas tenham qualidade de vida. Ou, se não o contrário, por que não está acontecendo isso aqui no nosso estado, na nossa cidade? Enfim, para que a gente possa transformar, é preciso primeiramente conhecer, porque a partir dos conhecimentos é que nós vamos problematizar. Enfim, nós vamos questionar o que era, o que é e o que nós queremos para que realmente seja, o que está certo, o que está errado, quem já fez o que, quais as conquistas. Então é hora que a gente possa, de fato, compreender, conhecer, valorizar o que nós temos e colocar a mão na massa como cidadãos, realizarmos aquilo que nos cabe também. Por isso é importante estudar. Nesse PET, todos os alunos estarão oportunizados a participar dessa data comemorativa a partir da elaboração de uma carta. Que carta é essa? Uma carta pessoal em que você vai contar a um colega ou a um parente ou alguém que você queira, né, o que Minas Gerais representa para você. Agora é uma forma de você, de fato, utilizar da sua criatividade, da sua opinião e colocar a mão na massa para que todos possam conhecer essa incrível experiência que é escrever o que você sente, pensa e deseja para o seu estado. Então lá no PET você vai ter muitas informações sobre esse assunto. Lá solicita que cada estudante deve considerar um dos eixos ali de pesquisa do quadro abaixo, mas eu acho também que você pode falar até um pouco mais do que um eixo só, porque aqui fala sobre a arte barroca, a arquitetura, o artesanato, a cultura, a gastronomia mineira, como é que é o trabalho, a economia, a geografia, a história, a literatura, a religiosidade, as paisagens mineiras, as cidades mineiras e as personalidades que também são importantes, as biografias. Mas eu acredito que a gente possa falar um pouco de tudo isso ou selecionar alguns itens. Bom, para isso você vai precisar de saber como que se organiza uma carta, como se estrutura. E eu vou deixar esse slide aqui para depois você ter a oportunidade de relê-lo. Então, que trem que você deve fazer usando aí, né, a palavra trem que é do mineirês? Que trem que você deve fazer? Siga a trilha. Então, para a gente prosseguir nessa viagem, eu quero que você produza um texto cujo gênero textual é a carta, pessoal. Vejam, hoje em dia a gente não escreve tanto assim a carta, porque a gente utiliza muito do e-mail, das mensagens, a gente utiliza muito das redes sociais, não é verdade? Mas era uma delícia receber uma carta, porque alguém tinha tocado naquela carta e ela demorou a chegar. E quando chega, você sente o perfume, você sente que alguém escreveu ali para você. Então era muito gostoso. E você vai fazer isso novamente. Claro que por enquanto você não vai postar isso no correio, mas você vai postar para nós no Facebook. Vamos lá? Mas o que é uma carta, pessoal? Qual é a sua estrutura? Qual é a sua linguagem? Para quem eu devo escrever? É isso que você está me perguntando, não é? Então vamos lá.
A carta pessoal ela é um gênero textual utilizado na comunicação com amigos, parentes, namoradas ou cônjuges. Essas cartas elas podem ser mais informais, porque você está conversando com alguém que é muito amigo, que tem proximidade. Então você pode falar com espontaneidade. Não quer dizer que você vai escrever errado, que você vai deixar de usar pontuação, não é isso. É usar os termos da nossa fala, que é a linguagem coloquial. Mas se você escrever essa carta, eu quero escrever essa carta para uma pessoa como o prefeito da minha cidade, ou alguém que é distante de mim, um pastor, um padre, não sei. Aí vai mudar de figura, porque aí você vai ter que usar um pronome de tratamento adequado, você não tem proximidade com essa pessoa, essa linguagem vai ter que ser mais formal. Então, você vai ter que ter uma atenção especial, não vai poder chamar ninguém de querido, de querida, não é verdade? E sobre a formatação, esteja atento ao uso dos parágrafos, à forma da carta que será apresentada no próximo slide. Você pode digitar ou você pode escrever a caneta, tanto faz. Lembre-se de formatar as margens esquerda e direita para não ficar torto, né? E para ficar bonita e fácil de ler o texto, né? O leitor ler e sentir que é bom, que é limpo aquele texto, é muito fácil de ler pela sua formatação. Caso a sua carta seja manuscrita, sua letra deve estar legível para que todos entendam o que você escreveu. Ah, e outra coisa, né, gente? Não pode se esquecer de reler e verificar quanto à ortografia, mas isso eu vou dar umas dicas mais ali na frente. Vejam, aqui eu coloquei uma carta de uma aluna que já fez, que é a Miriam do terceiro ano do ensino médio do Colégio Cataguases. Então vejam, eu coloquei aqui no próprio texto da Miriam a estrutura da carta. Então ela colocou lá, olha, Cataguases, 11 de novembro de 2020. É o local e a data que você tem que colocar. Depois tem um vocativo. O vocativo é um chamamento, né? Então, ela colocou assim, querida amiga Andriele, para quem ela enviou essa carta. Então, vejam que tem um ponto e vírgula. E depois, olha a paragrafação, como está bem paragrafado, a organização, né? Vejam que tem aqui, ó, toda a margem formatada. Então, ela escreve assim, né? Lembrando que a introdução é um momento em que você vai se apresentar para a pessoa. Então ela escreve assim: imagino que já tenha ideia de quem seja, mas se ainda resta dúvida, sou eu, a Miriam Vilela de Oliveira. Já estou com 17 anos e este ano eu finalizo o terceiro ano do ensino médio. Continuo morando em Cataguases, cidade interiorana da Zona da Mata, filha de Minas Gerais, terra do movimento verde, vertente do modernismo de 1922 de São Paulo. Se você não sabe, aqui foi um dos braços do pioneirismo do cinema nacional, através de Humberto Mauro. Além disso, esse município possui uma arquitetura em que o neoclássico e o moderno dividem o mesmo espaço. Nas artes visuais, há renomados artistas como Cândido Portinari, Djanira e tantos outros. Pois bem, ela já fez a introdução. Agora o desenvolvimento ela vai ampliar essas ideias sobre o que ela admira, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vê, como que ela vê esse estado onde ela mora. Mas ela pode partir da própria cidade e fazer uma conexão entre cidade e estado. Fica bem bacana também. Então aqui ela vai ampliar as ideias. Ah, você não sabe o que é estudar num colégio como a Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto, um local em que os alunos são abraçados pela natureza da Mata Atlântica, com jardins planejados pelo paisagista Roberto Burle Marx. A arquitetura do famosíssimo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. No hall de entrada, o aluno se depara com uma réplica do painel Tiradentes de Portinari. Enfim, eu fico imaginando quantas pessoas estudaram aqui desde 1910. Eu fiquei sabendo que Chico Buarque já estudou aqui, quando o colégio era um internato. Também o Dori Caymmi. Eu te falei que aqui é um celeiro de escritores e artistas.
com essa pandemia da Covid-19, eu tenho lido sobre a cultura da minha cidade e tenho aprendido muita coisa. Eu não sabia sobre Maria Alcina, cantora brasileira, que tem entre seus sucessos Fio Maravilha, e Luiz Rufato, escritor cataguasense, filho do pipoqueiro e de uma lavadeira que se tornou renomado autor no Brasil e no mundo, ganhador de tantos prêmios literários, defendendo a voz proletariada. Então, agora ela já começa quase caminhando para a conclusão. Ainda tem um pedacinho que é do desenvolvimento, que faz agora uma conexão, olha só, com Cataguases. Sabe, quando penso em Minas, um quebra-cabeça se monta em mim. Montanhas inocentes, pedras preciosas, fazendas, fogão a lenha, café no bule, bolo de fubá, carro de boi, rapadura, feijoada, feijão tropeiro, pão de queijo e o famoso doce de leite, conforme nosso gostoso mineirês. Mas também ecoa a voz do povo preto, de meus irmãos e minhas irmãs. Quanta luta! E agora ela já vai para a conclusão. Aqui perto, na zona rural de Guidoval, há a comunidade quilombola de Ribeirão Preto, que busca ardentemente fortalecer sua história e identidade. Afinal, é preciso resistir. Eu aqui também resisto. Visto-me de sonhos, lendo e estudando, trilhando meu futuro. Aprendi a conjugar o verbo esperançar. Para mim, ele indica ação. Fico por aqui, prometendo a você enredar mais sobre esse lugar precioso. Abraços gerais, cheios de minas de felicidade para você, Miriam. Então vejam, tem o vocativo, que é querida amiga Adriele, a introdução que ela fala quem ela é, onde que ela mora, o que tem, onde ela estuda, e ali onde ela estuda ela já fala um pouquinho sobre a arte, né? E os artistas que compuseram o Colégio Cataguases, e no desenvolvimento ela amplia mais ainda, falando sobre como que os alunos se sentem lá, e fala também sobre Cataguases, né, como um celeiro de escritores. Diz que também está estudando muito sobre a cidade agora nessa época de pandemia. E fala, né, da Maria Alcina, que é uma cantora brasileira, mas que na verdade ela é daqui de Cataguases, né, do Luiz Rufato, que é um grande escritor cataguasense, famosíssimo, que muita gente não sabe, mas ela estudando Helena descobriu, né? Então, é claro, ela me pediu umas orientações, então eu dei alguns textos para ela ler também e fui orientando para ela escrever melhor. E aí, depois, ela vai falando, né, sobre Minas Gerais, os ícones que pertencem a Minas e que ela admira, mas também ela contesta, né, ela fala do povo preto, da luta, fala também da comunidade quilombola de Ribeirão Preto, e fala que ela resiste a tudo isso porque ela sonha, ela lê, ela estuda e ela está trilhando o futuro dela também. Então ela tem esperança com isso e ela está buscando modificar, vai buscar mudar essa realidade através do esforço dela no estudo, né? Então aqui ela termina, então tem a despedida, né? Abraços cheios de minas, de felicidade para você, ainda brinca, e faz a assinatura aí que é Miriam. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem esse texto e essa estrutura. Está aí, ó, você pode falar sobre esses assuntos, arte barroco, artesanato, a gastronomia, mas tem que ler, tá, gente? Porque se não ler, fica muito complicado de escrever. E olha que a carta da Miriam, ela escreveu, reescreveu, né, eu ainda corrigi. Então, assim, precisa de um trabalho com calma, com tranquilidade, não é rápido. É um trabalho que se faz com prazer, com desejo de fazer uma obra mesmo de arte através do seu texto, né? E aqui eu trago para vocês alguns ícones que vocês também poderão escrever sobre eles, né? O Oscar Niemeyer, Humberto Mauro, que não é de Cataguases, mas ele morou aqui durante muito tempo. Então, o cinema nacional surge também como uma das origens também é Cataguases através de Humberto Mauro.
Tem aí o Cândido Portinari, que pintou o quadro, o painel Tiradentes, tem as fiandeiras, enfim. Temos o Francisco Inácio Peixoto, que foi o filho do Manuel Inácio Peixoto, filho de industriário, né? Mas ele era um cara que gostava muito das artes, viajou pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, e trouxe muitos artistas para cá. Se nós temos tantas obras de artes, se a gente tem essa veia artística, tem muito a ver com esse mecenas, né? Que era um homem que investiu na arte em Cataguases. E eu coloquei aqui também Patápio Silva, que foi um flautista que não era daqui, mas que viveu aqui muito tempo. Por isso hoje nós temos um grupo de chorinho chamado Patápio Silva. E a Lila Carneiro, que foi uma grande musicista e que hoje a gente tem aí a Escola de Música Lila Carneiro Gonçalves, que inclusive é a avó da Marcela, ela, né, uma grande pianista. Logo do lado tem a Maria Alcina, que é uma grande artista, inclusive na Taquara Preta tem um nome com a rua, né? Tem uma rua com o nome da Maria Alcina. Tem o Igor Fernandes, que é da atualidade e que está fazendo novela na Globo. Temos aí a Renata Barbosa, que também é da atualidade, foi minha aluna e hoje ela desenha para o Maurício de Souza, faz quadrinhos, está na área também do cinema. Tem o Fedegoso e a Potoca, que é o Eric e a Aline, que fazem teatro, né, em Cataguases, através do Grupo Pera também. O Luiz Rufato, sobre quem eu já falei. A dona Ruimar Branco, que é uma grande cronista e que já escreveu tantos livros, 2 livros na verdade, né, tantos textos sobre a nossa cidade. A Márcia Carrano, que foi professora dessa escola e que é escritora também, professora de português e mora hoje em Juiz de Fora. Enfim, nós temos muitas personalidades, não são só essas não. Então vocês podem falar sobre elas ou escrever como se fosse para elas também. Só tem que tomar cuidado aí com os pronomes de tratamento, né? De acordo com o que você vai utilizar. As dicas que eu deixo para vocês primeiro, você não pode esquecer que para você ter repertório de escrita, você precisa de pesquisar, você precisa de ter a paciência de ler, de grifar, de fichar essas ideias principais, né? Então você vai selecionar as ideias que você mais gostou e vai escrever, analisar a sua escrita, verificar se está tudo certo, aí você retextualiza e posta para mim lá no Face. Então, algumas dicas. Leia no PET 300 anos sobre a história de Minas Gerais. Assista a vídeos variados sobre Minas e sua cidade. Anote ideias principais, assunto que gostou de saber. Faça um esquema sobre o que gostaria de abordar na sua carta. Pense para quem gostaria de escrever sobre o que mais gosta em sua cidade e no seu estado. Faça o seu rascunho seguindo a estrutura da carta. Seja criativo, original em sua forma de abordar o tema, pois essa será a sua marca pessoal. Leia para alguém o seu texto, depois corrija-o, paragrafação, concordâncias verbal e nominal, ortografia, pontuação, enfim. Observe se você se expressou com clareza e se há coesão e coerência nas suas ideias apresentadas. Reveja a formatação da sua carta, depois poste-a nos comentários do Facebook para que todos possam lê-la e apreciar a sua criatividade. Vale lembrar que todos os alunos deverão realizar essa atividade porque ela é obrigatória e ela vai computar 100 horas de carga horária. Então, fiquem atentos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, o que você está esperando? Vai lá fazer o seu melhor, porque eu estou muito curiosa para ler sua carta, tá bom? Bom trabalho e aí já estou enviando aquele abraço virtual para vocês. Até mais!